cor de profissão. É também, desde novembro, vereador do PSD, no lugar de Maria João Canilho, na Câmara de Zambuja. Para conhecer um pouco mais a experiência do Sr. Vereador, boa tarde, desde já. Boa tarde, Silvia. Portanto, assume esta posição já quase no cair do pano deste mandato, dado que na altura em que assumiu estaríamos a um ano das eleições autárquicas. Como é que também descreve esta experiência e os desafios, tendo em conta que a maioria das reuniões de Câmara também se tem passado através de videoconferência? Gostaria que nos relatasse aqui um pouco também como é que foi assumir este mandato nesta altura e a experiência como está a ser. Boa tarde a todo o auditório, muito obrigado pelo convite. Tem sido estimulante. É difícil as sessões à distância, não há o contacto mais pessoal. Por outro lado, tem uma coisa boa, que é de que o auditório é maior, pelo Facebook. Há municípios que nos ouvem e que participam e que ouvem as nossas propostas e que ouvem as nossas discussões, o que é sempre positivo. Há 4 meses que assumi este cargo, com todo o gosto, porque eu acho que é muito importante o papel da oposição. E nós temos tentado, o vereador Rui Corso e o vereador João Canilho têm tentado nestes anos e eu agora nestes meses levar as nossas ideias, participar, procurar sempre que o papel da Câmara seja cada vez melhor. Até se está a ser diferente daquilo que pensava, nomeadamente nesta interação com os outros vereadores, ou não? Vamos ver, em relação às relações que nós temos pessoais, são boas. Aliás, eu pessoalmente, uma coisa são as nossas relações pessoais e outras relações políticas. Temos tentado ser frontais, leais, levar as nossas ideias. Nem sempre isso tem acontecido, porque muitas vezes há aqui alguma falta de espírito democrático, no sentido em que nós, os vereadores da oposição, que somos 3, 2 do PSD e 1 da CDU, somos tanto vereadores como aqueles que estão na Câmara da Zambuja. Portanto, nós temos o direito e o dever de defender os municípios como todos têm, os 7, desde o Presidente da Câmara a todos os vereadores. Por exemplo, tem-nos espantado o facto do vereador da CDU dirigir as suas baterias em relação ao PSD e quase que fazer advogado de defesa do PS? Eu tenho comentado isso algumas vezes nas... Sim, esse tem sido o seu comentário também. Sinceramente, faz-me alguma confusão. Porque o vereador da CDU é um vereador da oposição. E julgo que as ideias dele para a Câmara são diferentes das ideias do Partido Socialista, tal como as nossas são diferentes. E muitas vezes ele, como disse bem, carrega as baterias contra o PSD e não contra as políticas do Partido Socialista, que ele muitas vezes não está de acordo, mas que custa a perceber um certo alinhamento, uma certa geringonça à zambujense, digamos assim, dos alinhamentos dos vereadores do PS e da CDU, num namoro às vezes mais explícito, apostando baterias nos vereadores do PS. Acha que isso acontece porquê? Não sei, talvez tática política é a única coisa que eu vejo, porque sabe que eu acho que todos os vereadores que lá estão lá para defender os interesses dos municípios. A maneira de lá chegar é que é diferente. O papel da oposição é sempre um papel ingrato. E nós aqui em Zambuja temos o papel ingrato de arrostar muitas vezes com alguma dificuldade no conhecimento dos dossiês. Nós, como sabe, temos, tanto eu como o vereador Rui Corsa, temos as nossas profissões. Portanto, o tempo que nós temos para preparar e procuramos preparar o melhor possível as agendas das sessões da Câmara, muitas vezes são difíceis, porque chegam-nos muitas vezes mais tarde do que seria aconselhável. Este vereador tem dito muitas vezes que os vereadores do PSD também gostam muito de andar sempre a bater nas mesmas teclas e que se perdem em questiúnculas nessa oposição. Na sua opinião, o PSD também poderia ser um bocadinho mais direto no aprofundar dos temas, porque nós vemos que o vereador Rui Corsa demora sempre um imenso tempo a dirigir as suas perguntas. Acha que é isso que também irrita o vereador David Mendes? Eu acho que o que irrita o vereador David Mendes é que nós sejamos do Partido Social Democrata. Sinceramente, é isso que o irrita.
porque muitas vezes ele não vai à essência dos problemas. Quer dizer, raramente o vereador David Mendes rebate as nossas ideias, as nossas críticas. Ele rebate muitas vezes a forma, mas ouça, a forma é com cada um. Alguns de nós têm um estilo mais direto, outros mais indireto, mas o que é facto é que o que interessa é aquilo que nós lá dizemos e aquilo que nós arguímos em relação a tudo o que ela dito. E o vereador David Mendes muitas vezes passa, no meu entender, esse entendimento de que mais do que o conteúdo interessa-lhe é a forma. E eu acho que isso não é o mais importante. Muito bem. O senhor vereador tem sido muito crítico na área da educação, nomeadamente falou da questão de que faltava material informático a muitos alunos do concelho, agora com a pandemia e com a necessidade da telescola. Também referiu que muitos alunos não estão a assistir às aulas da telescola. Tem ficado satisfeito com as respostas da vereadora da Educação, Silvia Vítor? Não tenho ficado satisfeito porque, deixe-me dizer o seguinte, e mais uma vez, há aqui dois patamares. Nós temos o patamar pessoal, eu tenho uma relação franca e amigável com a vereadora Silvia Vítor, mas não percebo porque, tanto a vereadora como o resto dos vereadores e o seu presidente estão sempre à defensiva. Quando nós fazemos críticas, são críticas positivas. Em relação ao ensino à distância, agora está a acontecer. O que se passa é que nós temos, infelizmente, olha, eu entrei há bocadinho aqui nas instalações da rádio e estava a ver ali em relação à Opel e à FOR e depois do adeus. Esse é um dos nossos grandes problemas. Nós temos neste momento uma estrutura de emprego no concelho que não é nem de perto nem de longe a melhor para as nossas famílias. Muitas das famílias dos nossos alunos trabalham por turnos. Trabalham com um trabalho completamente ao contrário e ao revés do que deve ser um pai e uma mãe. A maior parte dos nossos alunos estão, às vezes, sozinhos em casa. E, portanto, quando eu digo que temos que dar todas as condições para que as nossas crianças tenham as mesmas possibilidades que outros têm noutros concelhos limítrofes ou do nosso país, isso não é atacar ninguém. Isso é dizer que a Câmara, não se escondendo sempre, isso não é nossa... Não é a nossa contribuição, porque tudo o que a Câmara tem que fazer é melhorar o nível de vida dos nossos municípios e especialmente dos nossos jovens. Acha que a Câmara, portanto, responde sempre muito defensivamente nesta área da educação como outras? Acho que sim e custa-me sinceramente ver que muitas vezes eles sabem que nós temos razão e que as nossas ideias são ideias proativas para que os problemas se resolvam e muitas vezes escudam-se em que, mais uma vez, em que as ideias não valem por si, mas valem de onde vêm. Ou seja, as nossas ideias, eu sinto muitas vezes isso, as nossas ideias são rotuladas com o rótulo político-partidário e não pela valia que elas têm. Mas que ideias é que já deu à Câmara na área da educação e que a Câmara disse que não estava muito disponível ou que não eram boas ideias ou que já estava feito? Ou seja, há muita coisa para fazer. Falou em relação aos computadores. A Câmara fez realmente um esforço para remediar um problema que o Governo PS tem feito, que é de não, apesar de terem tido um ano para preparar a questão do ensino à distância, com a distribuição de milhares de computadores às escolas. O que é facto é que, na maior parte das escolas, a nossa é um facto, muitos dos computadores não chegaram. Nós há poucas semanas, contatámos os agrupamentos, 2 deles responderam, o outro não respondeu, exatamente perguntando como é que estavam a questão do ensino à distância em relação aos computadores. E verificámos que havia falta de muitos computadores ainda. A Câmara diz o contrário? A Câmara diz o contrário. Agora, a Câmara o que diz é sempre aquilo que fez e não aquilo que não fez. Mas quando fala em muitos computadores, estamos a falar que percentagem de alunos é que ainda não terão um computador? Umas dezenas largas de alunos que tiveram problemas com computadores. E mais, a crescer aos computadores, há um problema que nós levantámos há muito tempo, que não é também diretamente um problema da Câmara, mas que a Câmara tem a obrigação estrita de fazer, que é o problema do sinal de internet. Nós temos tido nestas semanas graves problemas. Quando eu digo que há muitos alunos que não estão a assistir às aulas... Mas dezenas largas, como estava a dizer, só aqui no agrupamento de escolas da Zambuja, porque o senhor também é professor, ou daquilo que é o que já pôde observar em todo o concelho? Nós temos feito essa pergunta em todo o concelho, mas eu posso falar especificamente em Zambuja, até porque eu pessoalmente tenho
Sou tábua dos professores, tem mais alunos em Zambuja. Sim. Porque tem muitas turmas. E temos muitos alunos que a qualidade da sua prestação nas aulas à distância é má, exatamente porque têm grandes problemas em relação ao equipamento, mas principalmente ao sinal de internet. Ora bem, por isso é que nós temos que rapidamente voltar à escola. Porque o que se passa neste momento é que, no nosso concelho, há muitos alunos que vão ficar para trás, porque não têm as condições ideais para assistirem e participarem nas aulas. Ora bem, podemos dizer, está bem, mas a Câmara não pode fazer tudo isto, mas pode dar uma ajuda e pode ser proativa. E eu acho que se a Câmara tem dinheiro para gastar, que gaste na educação. Portanto, que é a uma Câmara coisa tem básica. falta de coordenação nesta área, na sua opinião, mais do que falta de dinheiro? Eu acho que sim. Eu, aliás, não é de agora, eu sempre achei que a nossa Câmara tem sido sempre muito reativa, em vez de proativa. Eu acho que nós temos que ir atrás das pessoas, ao encontro delas, para ver onde os problemas estão. Não podemos estar à espera que os problemas nos cheguem aos gabinetes. Nós temos que ir atrás dos problemas. Vendo as escolas, vendo os problemas que se passam. E, mais uma vez digo, a estrutura de emprego no nosso concelho é uma estrutura que leva a que haja estes problemas sociais. Mas nós também vemos que, às vezes, a própria escola tenta contactar os agrupamentos e nem sempre há um bom feedback, portanto, por parte das direções desses agrupamentos. Ainda há pouco tempo, penso eu, não sei se foi o seu colega Rui Corça, que disse que o diretor da escola da Aveiras de Cima ainda não se pronunciou quanto a uma visita dos vereadores da oposição. É verdade. Eu não gostava de falar muito sobre isso, porque é verdade. Muitas vezes, embora diga o seguinte, as direções dos agrupamentos também estão a viver um momento muito difícil. E já agora também uma palavra também para os professores, não em causa própria, mas nós estamos a viver um momento ímpar, não é? Esta questão do ensino à distância, que tem trazido essa falta de igualdade e de equidade nos alunos, que na escola existe, tem exigido da parte das direções um trabalho acrescido. É verdade que provavelmente muitas vezes não existe da melhor maneira este diálogo entre os agrupamentos e as escolas. Mas mais uma vez é função da Câmara ir à procura daquilo que está mal e não esperar que os problemas lhe caem na praça do município. Mas já foi dito ao PSD porque é que o diretor da escola da Aveiras de Cima não recebe os vereadores da oposição? Não foi dito nada. Mas os senhores têm tentado várias vezes. Tentámos já uma ou duas vezes. E a Câmara também diz que é difícil o diálogo com este professor. Nós sabemos que sim, mas também não sei se é isso que é transmitido. Eu em relação a isso, permita que lhe diga, a minha mulher foi durante 20 anos diretora do agrupamento de Valveiras. Teve nesse ponto de vista sempre uma atitude proativa com a Câmara e não quero dizer mais nada em relação a isso. Pronto, por motivos familiares não quer tecer grandes comparações. No que diz respeito ao absentismo escolar, agora durante o período de confinamento e a telescola, a senhora vereadora disse que o número de crianças que estão a faltar às aulas é residual e que estão a ser acompanhadas pela CPCJ. É esta também a sua percepção ou não? Não, mais uma vez eu digo, deixe-me falar um bocadinho da CPCJ, eu simultaneamente também estou há bocadinho, eu lhe disse, eu também pertenço à Comissão Alargada da CPCJ por via da cooptação da Assembleia Municipal. A CPCJ também tem vivido por razões enfim, que agora também não interessa falar, também tem vivido alguns tempos difíceis. As estruturas de apoio no Conselho também têm que estar mais presentes. Falo na CPCJ e falo nas estruturas da Câmara, porque nós temos problemas graves a nível social, já falei, e portanto é preciso que haja uma atitude de acompanhamento de todos os jovens, e nós temos alguns problemas nesse ponto de vista. O que se passa é que tudo o que nós façamos é sempre pouco. E desgosta muitas vezes que se fale daquilo que já se fez e não se fale daquilo que falta fazer. Mas olha, qual é que é estava lá há pouco dezenas de alunos que não têm, largas dezenas que não têm computadores, mas quanto ao absentismo escolar, porque foi esta também uma questão que colocou recentemente numa reunião de Câmara. São muitas crianças ou não são? Daquilo que pelo menos o agrupamento aqui da Zambuja tem conhecimento. Vamos ver, os alunos, isto prende-se muito também com as famílias. Os alunos que vão para casa têm 2 ou 3 tipos de problemas que têm que ultrapassar. As condições socioeconómicas.
que em muitos casos não é bom. Nós temos no agrupamento da Zambuja e nos agrupamentos muitos alunos com escalão. Portanto, todos esses alunos precisam de ter um cuidado ainda mais especial. Depois, falei há bocadinho, por via das condições de trabalho dos pais, nós temos alunos que têm os pais com eles em teletrabalho, e isso também é um problema em si. Portanto, nós temos problemas também de equipamentos, e sei lá na internet, porque muitas vezes temos em agregados familiares 2 e 3 irmãos que estão ao mesmo tempo a ter aulas com os pais presentes, mas perto disso temos muitos alunos que muitas vezes estão sem o apoio familiar. Os pais têm que sair de casa. Ora bem, nós temos que, em relação a esses alunos, perceber que muitas vezes pelo cansaço também. É porque há um cansaço, e nós tivemos 2 meses agora em ensino à distância. Não é fácil, e eu falo por mim, e portanto os jovens ainda muito mais, não é fácil passar um dia inteiro em frente ao computador. Pretendendo-se que os alunos estejam sempre focados. Ora, se nós na escola, em termos presenciais, temos a percepção e temos o cuidado de perceber que eles têm que estar atentos, em casa isso muitas vezes não se passa. E, portanto, muitas vezes não há problemas com os equipamentos, as câmaras não estão ligadas. Portanto, há aqui quem disser que o ensino à distância corre muito bem, não está a faltar a realidade. Falou agora da CPCJ. Nunca são muito conhecidos os números quanto ao número de crianças sinalizadas, possivelmente vítimas de abuso ou negligência. Portanto, pouco ou nada se conhece do trabalho da CPCJ. Isto, obviamente, salvaguardando as questões de algum secretismo, que é necessário, mas não temos estatísticas, não temos números, não temos... E esse também é um tema que nunca vi o PSD falar, porque se calhar à Câmara também não lhe interessa muito mostrar estas realidades, mas o PSD não tenho presenciado esta vontade de saber mais e ficarmos a conhecer estes temas que dizem respeito a uma população que esteja a ser acompanhada por estes serviços. Tem toda a razão em relação à falta de dados, não tem razão em relação ao PSD. Seremos talvez nós os únicos, até porque eu sou representante da Assembleia Municipal, cooptado pelo PSD. É verdade, mas a falta de conhecimento público desses números, muitos deles são públicos, não é? São culpa da Câmara e da Assembleia Municipal. Porque a Câmara e a Assembleia Municipal, aliás, a Câmara tem lugar... Mas o PSD já pediu esses números à Câmara e em Câmara entrega privadamente e o PSD fica satisfeito? Não. Todos os anos a CPCJ tem por dever público entregar um relatório anual à Assembleia Municipal. E entrega? Portanto, esse já provavelmente não entrega. Mas devia entregar, tem toda a razão, até porque estes dados são essenciais até para se prever políticas futuras, não é? no capítulo da ação social, por exemplo, e o que é facto é que, sabe, muitas vezes existem as instituições e o que falta é exatamente esse entendimento entre as várias instituições. Tem toda a razão. Em relação à CPCJ, isso é verdade. Os dados, muitos deles são públicos. Como lhe digo, a Câmara tem acesso a eles, a Assembleia Municipal tem acesso a eles e deviam ser levados até à Assembleia Municipal, no qual eu não tenho assento agora, tenho assento, mas enfim, sem Mas essa também é uma preocupação por parte dos eleitos do PSD, ou de facto há tantos temas aqui a vigorar na atualidade zambujense que estas questões sociais têm sido um pouco mais esquecidas? Olha, eu não sei em relação aos outros partidos, mas nós temos tido sempre uma preocupação, principalmente em relação às questões de educação e às questões da ação social. Enquanto eu lá estou, nós não há nenhuma sessão de Câmara que nós não levemos sempre alguns assuntos dessas duas áreas. Sendo portanto, um vereador também ligado ao ensino, e para completar aqui um bocadinho a nossa entrevista, gostaria também de saber qual é que é a sua opinião sobre o ensino profissional aqui no concelho. Portanto, a Câmara tem feito algumas diligências, mas concretamente ainda não conhecemos nada. Não sei gostaria de saber qual é que é a sua visão para esta componente do ensino. Olha, eu se me der 2 ou 3 minutos, gostava de dizer o seguinte. O que nos faz falta é uma visão abrangente sobre a educação. Onde está o ensino profissional?
Se há crítica mais severa que eu faço à Câmara nestes últimos 40 anos, 35 anos, é que não tem havido uma política de educação a sério. Percebe? O que se nota é que há aqui e acolá fogachos, há ações isoladas de tratamento dos problemas de educação. Falta-nos aqui uma política de fundo. Por exemplo... Portanto, o município tem investido muito dinheiro na educação. É com certeza uma das áreas mais privilegiadas da canalização de fundos. Na sua opinião, ainda é muito curto? Temos obras de alguma monta em algumas escolas? Nossa, nós temos como sabe, fala-se agora na requalificação da escola secundária, que já agora é uma requalificaçãozinha. Não é? Temos uma escola secundária como estava há 30 anos. A minha filha andou lá há 20 anos e está exatamente na mesma. Nós temos que pensar, falou no ensino profissional, já lá vou. Sim. Mas temos que começar, por exemplo, a pensar o seguinte: apostamos no ensino todo como é evidente, mas mais em quê? Por exemplo, eu acho que devíamos investir a sério no pré-escolar e no primeiro ciclo. É essencial. É essencial que nós, desde o princípio, tenhamos aqui alunos, desde os primeiros anos de escolaridade, com a preparação que os outros têm. Só isso é que nos pode fazer um conselho melhor. Depois temos o ensino secundário. Temos que pensar a sério as áreas do ensino secundário. O ensino profissional eu acho que é extremamente importante. Embora aqui tenhamos que pensar o seguinte: há escolas profissionais não muito longe do Conselho da Zambuja. Eu acho que nós podíamos apostar, já que temos logística, podíamos apostar em cursos ligados à logística, por exemplo, no nosso Conselho. Agora, o que é preciso é que tenhamos, e repare, a Câmara está a pouco tempo de ter um papel ainda mais importante na educação. Um dia destes, a política de educação vai ser ditada pela Câmara. Para transferência de competências. E o que eu temo é que se não for pessoas que vão para lá, aliás, se não houver um projeto a sério para a educação, se daqui a poucos meses, quando houver um novo governo na nossa Câmara, não houver um plano integrado para a educação, que nós pensemos nos próximos 10 anos e que digamos, nós queremos fazer isto e isto, não queremos fazer aquilo. Temo que nós continuemos a ser um parente pobre na área metropolitana de Lisboa. Eu não conheço nenhuma sede de município que não tenha um pavilhão para o desporto na nossa escola. Não é admissível que os jovens do meu concelho não tenham um espaço coberto para dignamente fazerem exercício físico. Muito bem. Sr. Vereador, Rui Corça já o convidou para ser o seu número 2 na lista à Câmara? Que eu saiba, neste momento há dois candidatos. Há o vereador Rui Corça, candidato a Presidente da Câmara, e o Martins, candidato a Presidente da... Mas esse convite já foi feito? Ainda não há convites. Ainda não há convites, mas vai aceitar se houver? Ainda não há convites. Não sei, vou pensar. Digo-lhe que estes meses têm sido muito bons, porque eu gosto de participar e gosto de, humildemente, dar as minhas opiniões e fazer com que este Conselho vá para a frente. Logo verei, não sei. Como sabe os convites dependem do candidato a Presidente da Câmara, o vereador Rui Corça. Se ele me fizer esse convite, pensarei com certeza. Agora, mais importante... Mas não dirá logo que sim? Mas, não sei, mas agora mais importante do que ir eu ou ir outro qualquer, o que é importante, e isso eu sei que está a ser feito, isso posso testemunhar, o que é importante é que haja, e está a ser feito trabalho nesse ponto de vista, que haja uma ideia para o Conselho, principalmente na questão da educação. Posso-lhe dizer aqui que o vereador Rui Corça tem, em relação à educação, um dos seus pontos principais no projeto para os próximos 4 anos. Muito bem. Sr. Vereador, agradecer-lhe então a sua presença neste Hora Local. Muito obrigado. Muito obrigada. Estivemos então à conversa com José Paulo Pereira. Ele é vereador na Câmara de Zambuja pelo PSD, assumiu este lugar em novembro último, na sequência da saída de Maria João Canilho. E deixo aqui também o convite para que amanhã, a partir das 10, assista ao nosso especial O Fim das Moratórias e Agora, numa emissão conduzida por Miguel António Rodrigues. Vamos ter aqui as presenças de Rui Alves Veloso, editor de Economia da RTP, Mário Frota, diretor do Centro de Estudos do Direito do Consumo e também representantes de uma instituição bancária de Zambuja. É tudo, boa tarde. Hora Local,
com Sílvia Agostinho. valorlocal.pt. Ouça em todo lado. Rádio Valor Local. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Boa tarde. Grande Tribuna. A opinião de quem sabe. Sextas-feiras com o deputado do PS, Fernando Paulo Ferreira. Segundas-feiras com o deputado do PSD, Carlos Silva. Na Rádio Valor Local, às 9h30 da manhã e em podcast. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local. Coronavírus.